Seguimos sob o olhar de Deus. Esse é o nosso tema de culto para o dia de hoje. Seja bem-vindo para esse momento de encontro, para esse momento de troca, para esse momento de recebimento da palavra que Deus tem a cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que possamos, deste momento de culto, sairmos fortalecidos na certeza do perdão dos nossos pecados, também da proteção de Deus e da sua orientação para a nossa vida. Convido você a irmos diante do altar do Senhor para buscarmos ali o nosso perdão que Deus oferece gratuitamente a cada um de nós. Então, vamos ao altar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós nos aproximamos mais uma vez da Tua presença, trazendo a Ti o nosso arrependimento sincero e verdadeiro por todos os pecados cometidos, por pensamentos, palavras e atitudes. Buscamos a Tua graça e o perdão de todos esses pecados, bem como a Tua orientação, a fim de podermos corrigir a nossa vida. Concede-nos para isto orientação do Teu Espírito Santo, através da palavra que hoje vamos receber, para que, orientados por ela, possamos andar seguros na Tua presença. Através do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos que limpes todas as nossas culpas, perdoes todos os nossos pecados e nos envolva no Teu amor eterno. Em nome de Cristo, nosso Salvador, te pedimos e agradecemos. Amém. O perdão dos pecados é presente de Deus para todos nós que estamos arrependidos dos nossos pecados, que cremos em Jesus Cristo e que temos o propósito de corrigirmos a nossa vida. Que Deus conceda esse caminho para cada um de nós. Para nós que estamos neste caminho, eu anuncio a graça de Deus e da parte e por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, perdoa todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seguimos agora com a leitura do texto bíblico do livro de Salmos, no capítulo 100. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele, somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graça. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos, pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Essa é a palavra do livro de Salmos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Cantai louvores por seu imenso amor, socorre os sofredores em toda a sua dor, liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoem vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os átrios santos da casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não vos deixará por toda a eternidade convosco ficará.
é vosso Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça infinito amor. Cantai-lhe doces hinos sem nunca mais cessar, marchai quais peregrinos ao seu celeste lar, lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. No livro de Êxodo, capítulo 19, a partir do versículo 2, nós temos o texto do Antigo Testamento que diz assim: Os israelitas partiram de Refidim e no dia 1º do 3º mês depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram acampamento ao pé do monte Sinai. E Moisés subiu o monte para se encontrar com o Senhor. E do monte o Senhor Deus chamou e lhe disse: Diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu, o Senhor Deus, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim como se fossem sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Vocês são o meu povo, separado somente para mim, e me servirão como sacerdotes. É isso que você dirá aos israelitas. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: Nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. Esta é a palavra do Antigo Testamento de hoje. Jesus, amigo, temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor, busca o teu melhor amigo, oração, nele encontras terno abrigo e repouso na aflição.
mostrou, quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Texto da epístola de hoje, Romanos capítulo 5, versículo 6 até o versículo 15, que diz assim: De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por causa de uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos, por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegraremos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou sobre todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é maior, e ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Esse é o texto da epístola de hoje.
O evangelho de hoje nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35, até o capítulo 10, versículo 8, que diz o seguinte: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Esses são os versículos do evangelho de hoje, do capítulo 10 de Mateus. Agora nós confessamos a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Muito bem, amigos e amigas, nós vamos então abrindo os textos deste dia sob o tema Um Olhar de Deus, ou sob o olhar de Deus. Estamos todos debaixo deste olhar. Temos um Deus atento às nossas necessidades. A pergunta é, o que será que Deus vê quando Ele olha para nós? O que será que Deus está enxergando em você quando Deus está olhando para você? E para mim, o que Ele viu em nós? O que Ele vê em nós? O que Ele desejaria ver? O que Ele faz com aquilo que Ele vê em nós? O que Deus sente quando Ele enxerga o que somos, o que fazemos, para onde vamos, quando voltamos, o que pensamos, o que desejamos, o que escolhemos, como usamos a nossa liberdade quando decidimos as coisas? O que será que Deus sente? Vejam que o Evangelho de hoje, nós percebemos Jesus olhando para o povo, um tempinho antes ali da escolha, em que é anunciada a escolha dos discípulos. Ele está olhando para este grande povo que estava lá, olhando para ele, seguindo ele, e tem um sentimento em relação a este povo, esse sentimento que é expresso no Evangelho de hoje. Diz que Jesus sentiu pena daquele povo, sentiu pena diante deles por causa de que ele percebeu que este povo era um povo em aflição e abandono. Estavam como aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Essa é a fala de Jesus, é o que eu estou enxergando no meio desse povo aí. Eram como ovelhas sem pastor. O que será que Jesus vê em nós? O que será que Ele enxerga em nós? E o que Ele sente por nós quando nos vê? Nós temos uma oração que nós repetimos muito dentro da igreja, que a gente pede esse olhar de Deus. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor levante o seu rosto sobre nós e para nos enxergar onde estamos. Esse é o desejo. Quando nós pedimos a bênção, nós pedimos que Deus enxergue a gente, que Deus olhe para a gente. E aí, quando Deus faz isso que nós estamos pedindo, quais são os sentimentos que circulam lá na mente de Deus ao enxergar cada um de nós? Deus está sempre olhando para nós. Está olhando para a sua igreja, está olhando para o seu rebanho. Em Êxodo, que é o texto que a gente leu hoje aqui, nós temos lá no capítulo 19 que diz que Deus olhou para os israelitas. Aqueles israelitas que estavam lá no Egito foram olhados por Deus. Deus ouviu os clamores e foi lá ver o que estava acontecendo e enxergou um povo aflito e tomou uma atitude. Do sentimento não se sabe o que, não se descreve qual o sentimento que Deus tem em relação àquele povo, mas a atitude de Deus nos leva a acreditar que foi um sentimento de piedade, de amor e de cuidado. Então Deus resolve agir pelo que Ele viu daquele povo, resolveu agir por aquele povo e mandar Moisés lá para trazer esse povo de volta. E no versículo 4, Deus diz: eu trouxe vocês para perto de mim como se fossem as asas de uma águia. Coloquei vocês debaixo da minha asa. Trouxe vocês para perto de mim. Talvez porque Deus entendeu que era essa a necessidade daquele povo, de sentir-se perto de Deus. Vocês, ele diz então, essa é uma ideia de proteção, né? Um sentimento de protetor que Deus tem em relação ao seu povo pelo que Ele viu das necessidades do seu povo. Vocês serão o meu povo. Eu farei com vocês uma aliança. Vocês serão escolhidos por mim. Vocês serão separados só para mim. Eu quero vocês comigo. Esse é o resultado do olhar de Deus por aquele povo. Que maravilha! Né? O que Deus viu naquele povo despertou tudo isso. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão especiais. É o que ele diz no versículo 5. Eu quero que vocês sejam os especiais. Vocês me obedecerão e vocês serão meus sacerdotes.
Seria isso que Deus diria ao nos enxergar hoje? Ao nos ver hoje? Seria sentenças parecidas com essas? Falas semelhantes a essas que Deus falaria ao nos enxergar, ao ver o que estamos fazendo, como estamos conduzindo a nossa vida? O povo se sentiu muito recompensado, muito feliz, muito alegre com essa fala de Deus para eles. Sentiram-se muito seguros e falam agora no versículo 8: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Falaram para Moisés: pode ir lá dizer para Deus que nós vamos fazer tudo o que Ele ordena, vamos fazer tudo o que Ele está pedindo, porque gostamos desse jeito de Deus olhar para a gente, dessas falas de Deus, do que Ele vai fazer, nós gostamos, então nós vamos fazer. Vamos lá, vamos nos colocar debaixo desse olhar de Deus para fazer tudo aquilo que Ele nos ordenou. Então eles olharam para o cuidado de Deus. Essa resposta reflete o cuidado e a proteção de Deus. Eles não responderam, ou melhor, eles responderam a Deus com uma promessa de obediência. Não responderam com indiferença, mas com uma promessa de obediência. Nós faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. Essa é a aliança de Deus fazendo tudo por eles e eles prometendo fazer tudo para se encontrar com Deus. Aí gera a harmonia. Nós também estamos debaixo do olhar do Pai. O Pai está olhando como olhou para aquele povo lá no Egito. Está olhando por cada um de nós. E nos chamou para perto dele também, dizendo: vocês serão meu povo, povo de propriedade exclusiva, meus sacerdotes abençoados. Nos chamou no dia do nosso batismo para uma aliança com Ele, prometendo estar conosco na entrada e na saída, todos os dias da nossa vida. Prometendo que podemos bater, podemos buscar, podemos pedir, que Ele sempre estará pronto para nos ouvir e atender. Entramos em aliança com Deus pelo nosso batismo. E depois a nossa comunhão com Ele pela Santa Ceia. Todas as vezes que estamos aqui diante do altar do Senhor, para a comunhão, Ele está aqui para nos receber, para nos alimentar e para saciar as nossas necessidades espirituais. Daí precisamos agora fazer uma nova pausa e perguntar: e nós, como estamos reagindo diante desse olhar? Conhecemos a reação do povo de Israel, a promessa de fidelidade. E qual que é a tua reação sabendo que Deus está olhando por você? Qual é a tua relação sabendo que Deus te quer, que Deus te ama, que Deus te conhece pelo nome, que Deus tem o teu nome escrito na palma da mão dele, que o Senhor Jesus Cristo subiu ao céu para preparar um lugar para você e que disse que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o olhar de Deus por você. Como é que você está respondendo a este olhar? Essa é uma boa pausa de reflexão sobre esse assunto. Que respostas de vida e de fé nós estamos dando ao Senhor? Como é sentir-se especial diante de Deus para você? Deus está olhando o mundo inteiro, mas Ele te encontra no meio desse mundo inteiro. Ele não te vê no meio da multidão, no meio da massa. Ele sabe onde nós estamos, Ele conhece as nossas necessidades e enxerga a cada um de nós separadamente, no meio deste grande povo. Nós estamos com o convite de estarmos comprometidos com Deus. E estamos de fato? Somos o povo comprometido com Deus? Temos também o mundo inteiro diante de nós, à nossa disposição, para nos envolvermos com este mundo. Temos a escola, temos o trabalho, temos a família, temos os amigos, temos os aniversários, temos o time do coração, temos o mundo inteiro diante de nós. Nós nos envolvemos com essas coisas. Nós nos comprometemos com este mundo todo que tem aí. Qual é a medida do comprometimento nosso com todo o mundo que nos cerca e o comprometimento nosso com Deus que está olhando por nós? Qual é a dosagem que nós fazemos de tempo, de dedicação, de comprometimento, de seriedade, de responsabilidade com tudo que está aí e com aquilo que representa Deus na nossa vida?
Deus está aí. Deus também tem o mundo inteiro para olhar, mas decidiu olhar pessoalmente para você e para mim. Decidiu abençoar pessoalmente cada um de nós. Nos escolheu para sermos abençoados. Nós temos também diante de nós o mundo inteiro. Como estamos respondendo a Deus dentro deste mundo todo, que disputa palmo a palmo nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa dedicação e tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos. Salmo 100, que é o salmo que nós lemos ali, nós vemos que diz assim, cantem hinos a Deus todos os moradores da terra. Nós que somos os abençoados por Deus, somos os primeiros esperados para cantar louvores ao Senhor. Dedicarmos a nossa vida ao Senhor. Esta é uma expectativa de Deus em relação ao seu povo em todos os tempos. Somos o povo abençoado por Deus. Agora temos a responsabilidade de convidar todos os demais que nos olham, que nos observam, para virem juntos cantar ao Senhor, louvar ao Senhor por Ele ser tão bom. Vamos então convidar a todos para estarem conosco sob o olhar de Deus. No pensamento de que, como disse o salmista, foi Ele quem nos fez, somos dele, sejamos agradecidos, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Isto é o que as pessoas precisam ouvir de nós, que somos os abençoados, os escolhidos de Deus dentro do mundo. Essas podem ser as nossas respostas diante do amor intenso de Deus para cada um dos olhares e para cada uma das bênçãos. Deus acolheu o povo de Israel, cuidou deles e amou eles até o fim. Deus olha e cuida e acolhe a você e a mim. Nos acolheu no batismo e continua nos acolhendo todos os dias. E nós permanecemos debaixo do olhar do Senhor. E Jesus, agora no Evangelho, quando olha toda aquela multidão, enxerga naquela multidão um povo que sofre de desilusão, de abandono e de tristeza. Para cuidar desse povo, para que esse povo não fique à deriva dos seus próprios sofrimentos e falta de atenção e cuidado, Jesus seleciona 12 amigos e escolhe para fazer um time de discípulos e apóstolos que seriam preparados para cuidar deste povo que andava como ovelhas sem pastor. E chama um time de 12 pastores para preparar os 12 pastores e mandar esses pastores e cuidar dessas ovelhas para que as ovelhas tenham um pastor. Abençoou a cada um, habilitou a cada um, não rejeitou nenhum, escolheu uma diversidade de discípulos, de profissões diferentes, de funções diferentes, de histórias diferentes, alguns excluídos, perseguidos, desconsiderados socialmente. Jesus escolheu também e colocou todos juntos para que todos pudessem ser tocados pelo olhar de Deus, habilitados para repartir o Evangelho e se tornarem pastores da Igreja de Jesus. O chamado de Jesus foi primeiro para esses 12 discípulos e continua sendo chamado para todos os demais seguidores que somos nós hoje, esses discípulos dele, chamados, e nos coloca debaixo do olhar dele. Continua olhando por nós, cuida de nós, nos envia como discípulos para que cuidemos das outras pessoas. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz, sim, nós fomos aceitos por Deus. Deus olhou, escolheu e nos aceitou. Nós não tínhamos, o Paulo diz lá no versículo 6, nós não tínhamos força espiritual nenhuma. No versículo 8, Cristo morreu quando nós ainda vivíamos em pecado, não teríamos conseguido sair de lá sozinhos. Versículo 9, agora fomos aceitos por Deus. Deus olhou, foi lá, entrou na nossa história e nos resgatou. Versículo 10, éramos inimigos de Deus, mas agora somos amigos. Versículo 15, a graça de Deus é muito maior e dá salvação gratuitamente a todos por meio de Jesus. Esse é o resultado do olhar de Deus para todos nós. Não nos abandonou dos nossos pecados e culpas, mas nos resgatou de lá. Estamos debaixo do olhar do Senhor. Ele vê os nossos pecados e nos trata com amor e oferece o perdão de todos os pecados para todos nós. Foi assim que Deus olhou para o povo de Israel. Foi assim que Jesus olhou as pessoas das sinagogas no seu tempo
E é assim que Deus olha por nós ainda hoje. Estar debaixo do olhar de Deus é estar debaixo do perdão, da graça e do amor, para que possamos ser multiplicadores deste perdão, graça e amor para as pessoas com quem vivemos. Deus viu os pecados dos israelitas, mas decidiu amá-los. Jesus sentiu pena do povo e decidiu cuidar deles. E Deus tem muito amor e decidiu cuidar de cada um de nós e nos salvar também. Isto é estar debaixo do olhar de Deus. Sigamos confiantes que Deus está atento para nos abençoar, nos ajudar, nos acolher. Que tenhamos também uma boa resposta para Deus diante desse olhar tão amoroso. Amém. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações ordena os anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão e dê farturas o ano, coroa a sua mão. Trazei aos seus altares dos frutos que ele deu, vós almas redimidas, porque em Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor, ao Senhor. Vamos lembrar agora os amigos aniversariantes aí dessa última semana. Nós vamos passar lá no dia 12 de junho, lembrando o aniversário do Leandro Pereira e também do Guilherme. E no dia 15 nós temos o aniversário da Fernanda Ramires Resch e no dia 17 da Ana Caroline Borges. Esses são os aniversariantes dessa semana. Para vocês o nosso abraço e eu desejo que Deus esteja sempre presente, abençoando a caminhada e a jornada de vocês. Seguimos orando pelo Sr. Ramires, pela Silvia, que permanece ainda em estado de dificuldade, saúde, bem preocupante a situação lá do Sr. Ramires. Que Deus continue abençoando vocês, Silvia e Ramires, dando-lhes forças para enfrentarem esse momento delicado que vocês estão enfrentando. Que Deus multiplique coragem e determinação para vocês.
Seguimos orando também pela Vera e pela irmã dela. Seguimos orando pelo Vladimir Praz, que também tem uma situação de saúde bem delicada. Pedimos que Deus esteja com vocês, proteja e abençoe a cada um de vocês. A todos aqueles que estão com necessidades especiais de uma ou de outra natureza, nós pedimos que Deus atenda às suas necessidades, abençoe, proteja e multiplique para vocês coragem, força e determinação. Acolhemos vocês nesse momento de oração e convidamos para irmos ao altar do Senhor. Querido Deus e amado Pai Celeste, muito obrigado pelo Teu olhar, muito obrigado pela Tua proteção, muito obrigado pelas bênçãos que vêm resultantes desse olhar, por estares atento a todas as nossas necessidades e por Te envolveres com as nossas necessidades físicas, materiais e espirituais. Pedimos a Deus que misericordiosamente nos acolha no Teu grande amor e direcione os nossos passos, a nossa vida, para que nossas escolhas nos aproximem cada vez mais de Ti. Pedimos o Teu olhar especial para os aniversariantes que completam mais um ciclo de vida, que sejam todos protegidos, abençoados e guardados por Ti, que na Tua graça e no Teu amor possam seguir confiantes, na certeza de serem por Ti protegidos e por Ti amados. Pelos que estão doentes, nós pedimos também Teu olhar especial e Tua bênção, para que estes possam reagir diante das dificuldades, enfrentar os momentos de dificuldades e valorizar as Tuas bênçãos também, a Tua proteção e o Teu amor. Coloca ao lado dos doentes os Teus santos anjos, permitindo que estes possam sentir-se seguros, abençoados e protegidos por Ti. Tudo isso nós entregamos nas Tuas mãos, na certeza de sermos ouvidos e atendidos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.